Bom, pessoal, aqui é o professor Marcelo e vamos iniciar hoje mais uma aula nossa de topografia. Bom, a nossa disciplina para o dia de hoje, dia 30/5/2020, nós vamos abordar os seguintes assuntos. Bom, hoje o tema nosso principal ele vai ser altimetria, né? Então nós vamos entrar na parte altimétrica, vamos estar falando de alguns conceitos e trabalhar alguns exercícios, né? A princípio nós vamos falar da importância da altimetria, né? E de mostrar e fazer a compreensão dos sistemas de altura, dos métodos de nivelamento e os transportes de cotas e altitudes. Então nós vamos ter um vídeo explicativo, né? O conteúdo tem naquela apostila base que nós disponibilizamos lá. E nós vamos ter o exercício em sala de aula e o nosso encontro no dia 30/5 às 9 horas da manhã. Então, nós encerramos o primeiro bimestre, né, terminando sobre a questão planimétrica, ou seja, a determinação do x e do y. E agora nós vamos entrar na questão do z, ou seja, a determinação da terceira componente, que é justamente a componente que faz a questão altimétrica. Então, Bom, então nós vamos trazer aqui, né, inicialmente para contextualizar o nosso tema de hoje, que é essencialmente a representação do relevo, né? Então eu vou trazer 3 vídeos aqui para mostrar para vocês a importância da altimetria, a importância do Z, né, dessa componente vertical quando temos o relacionamento com a engenharia, com uma obra civil, tá? Isso aqui são 3 vídeos na sequência que eu gravei em 2014, em novembro de 2014, então já faz um bom tempo, que ali na rodovia BR-101, que estava na época da duplicação, né, na altura de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, e eu filmei do carro, eu estava no banco do carona, e eu filmei justamente que eu achei interessante aquilo para mostrar um dia para os meus alunos. E olha que o dia acabou chegando e tem a oportunidade para podermos mostrar isso aqui, né? Então, inicialmente aqui, você está vendo que tem um detalhe que nos chama a atenção, ó, uma pilha de material, tá? Os termos que eu estou falando e nós vamos conversar isso aí. Então, isso aqui é um determinado material, é um tipo de pedra, né? Pode ser pedra 1, pedra 2, não sei, pode ser brita, não sei o que é. E esse material ele vai entrar em algum estágio aqui na pavimentação da rodovia, né? E aqui nós temos aqui está a pilha de material, né? E aqui nós temos uma elevação, né? Um morro, que esse morro vai ser escavado, vai ser trabalhado. Né? Vê que aqui já tem um caminho sendo feito, retirada de material, né? Então esse aqui seria o morro no seu estágio mais primitivo, que é o mais pilhas de material para entrar, né? E tem caminhão fazendo retirada. Então isso aqui está mostrando como é que o relevo é representado em sua forma natural, na sua forma primitiva, né? Na sequência eu vou mostrar o que? Eu vou mostrar um outro vídeo que já mostra em fase de execução da obra, né? Aqui nós vamos ver aqui, ó, a máquina está aqui, você já vê que está fazendo uma execução, já está acontecendo alguma mudança nesse morro aqui, né? Um terceiro vídeo aqui, o que eu mostro, né? Eu tenho uns detalhes interessantes para mostrar. Um é esse aqui, ó, você está vendo uma estaca branca, nós vamos até comentar um pouquinho sobre essa estaca branca e uma marcação aqui no chão, né? Nós vamos comentar isso aqui direitinho para ver a importância disso, relação com topografia e relação com projeto de engenharia. E aqui já é um morro em uma fase já mais próximo do acabamento, né? Já quase terminada, né? Então aqui de destaque nós vamos ver uns cortes que foram feitos no morro, né? Esses cortes que a gente chama aqui são os taludes. Taludes são essas superfícies aqui inclinadas, né? E esses degraus existentes entre os taludes é o que são chamados de bermas ou banquetas, né? Então nós vamos ver um morro que inicialmente seria daquele primeiro vídeo, agora já num estágio muito mais acabado, né? Aqui, ó, estamos vendo ele aqui, ó, e tal. Aí você vê aqui os elementos artificiais, né, para drenagem, e o morro já praticamente acabado, né? Então aqui também um outro morro também, ó, exemplificando, tá vendo o talude já feito, tá vendo aqui direitinho como é que tá.
né, a vegetação, a cobertura, tudo isso já feito já em fase terminal da obra nessa questão desse morro, né, que foi um dia no estado natural e foi cortado. Né? Então, para não deixar passar, eu botei duas estaquinhas aqui para mostrar. Essas estacas aqui são as estacas que a gente chama, isso aqui nós vamos ver um pouco mais à frente na disciplina, mas é o que as estacas que representam os offsets. Né? Só para ilustrar para vocês a importância da componente vertical. Né? Essas estacas aqui, elas sinalizam, né, o quanto o material, tá vendo aqui, ó, aqui um pouco mais à frente tem um material. Esse material ele vai ser depositado aqui, pode ser depositado aqui, certamente vai ser depositado, porque aqui nós temos uma confecção de um piso mais primitivo, vamos botar assim, uma base, né? Ou um leito, eu não sei, que eu não conheço o projeto. E esse material deve ser depositado aqui para poder até atingir determinado nível de altura, né? Determinada cota. Esse material ser depositado aqui, a topografia vem e marca esse valor vertical do quanto tem que subir de determinado material. Tem que subir tantos centímetros de pedra, tantos centímetros de saibro, enfim, tudo de acordo com o projeto que existe. Né? A topografia tem essa responsabilidade. Por isso que eu sinalizei isso aqui para já pincelarmos uma questão da altimetria. Então, na altimetria, o que acontece? Aqui eu peguei também uma foto, né, desse mesmo trecho e estou ilustrando aqui um ponto A no topo do morro e um ponto B na base do morro. Né? Ou seja, há uma diferença entre A e B. Né? Então, o que ocorre? Essa diferença entre A e B, né, além de ter uma diferença em x, y, não existe uma diferença em z. Todo mundo vê que esse ponto A aqui é mais alto que o ponto B. Né? Isso é notório. Então, falando um pouco sobre a questão da altimetria, né, já trazendo aqui uma outra representação do que seria um ponto A e um ponto B, né, então, a altimetria, né, então nós temos o quê? Que qualquer ponto no espaço, né, ele tem uma grandeza que é associada a essa questão vertical. Né, ou seja, você tem um sistema de altura, e aí você entra na classificação da altura. Né. Então, aqueles dois pontos B, nós sabemos nitidamente que o ponto A, que está no alto do morro, né, ele é mais alto que o ponto B. Né? Então isso é notório, o A é mais alto que o ponto B. Então, o que ocorre? Esse afastamento, que a gente chama afastamento entre os planos horizontais, isso aí é um termo que eu coloquei até entre apóstrofos, né? Foi um termo que eu usei agora, né? Esse plano que contém tanto o A e o plano do horizonte que contém o B, ou seja, um plano que passa aqui no topo do morro e um outro plano que passa aqui no ponto B, na base do morro, né? Existe uma diferença entre esses planos. Né? Essa diferença, esse afastamento entre esses planos é o que nós chamamos de desnível, né? Ou seja, representado pelo símbolo ΔH. Esse é o desnível, ou seja, a diferença de nível entre dois planos, ou seja, o plano que contém A e o plano que contém B. Note que agora nós estamos olhando num ponto de vista lateral aqui, como se estivesse perfilando, né, esse terreno. E aí, o que ocorre? Esse plano vertical, nós temos a determinação de um desnível, mas esses pontos que tem um desnível aqui, o ponto B, nós podemos ter pontos intermediários. Né? Então eu vou ter o desnível do A para o B, mas o desnível do B com o ponto C, por exemplo, aqui, o desnível com o ponto D, intermediário, enfim. Não basta somente isso, eu tenho que ter a associação desses desníveis, né, a um plano ou uma superfície de referência, ou seja, como se fosse uma origem de contagem para esses pontos aqui, tanto o ponto A como o ponto B. Ou seja, os planos horizontais que eu citei anteriormente, eles precisam ter uma superfície ou um plano de referência. E eu vou explicar por que um plano ou uma superfície de referência. São dois conceitos que são abordados. Um conceito chamado de cota e um conceito chamado de altitude. Né? A cota, ela é a distância, né, que um plano tem, ou seja, o plano horizontal de A, ele tem até um plano de referência qualquer. Eu arbitro um plano de referência qualquer. Aí eu digo, a minha referência do ponto A está 50 metros
em relação a esse plano de referência. Lógico, o desnível do ponto A para B, vai ser um desnível negativo, ou seja, o B está abaixo de A, vai fazer com que essa cota do B seja menor do que a cota do A. Eu estabeleço um plano de referência aqui. Por outro lado, eu estou ilustrando uma outra situação que é a chamada altitude. A altitude, no caso, a nossa referência é uma superfície de referência que a gente chama de geóide. Geóide, que é o chamado, vamos botar assim, de uma forma bem simples, seria o prolongamento do nível médio dos mares sobre os continentes. Isso seria o chamado geóide. Então seria o nosso nível zero, ou seja, você está na praia, você tem um nível próximo de zero. Então se você está, por exemplo, em Petrópolis, você está com o nível 700, acima do nível do mar. Em Nova Iguaçu você está com 25, ali próximo à estação ferroviária. Então isso seria uma referência em relação ao nível médio do mar. Então quando a gente trabalha com altimetria, é comum ter esses dois termos. É comum também, ao invés de pronunciar altitude, em muitas situações são pronunciadas, vamos colocar assim, cota verdadeira, ou mesmo cota do nível do mar. Já ouvi falar sobre isso, já ouvi termos no dia a dia sobre isso aí. Mas na verdade, quando você fala a nível verdadeiro, você está trabalhando com altitude. E a cota você trabalha com uma questão arbitrária, você arbitra a tua origem das referências verticais. Bom, o que ocorre? Existe um chamado nivelamento. O nivelamento, na verdade, não é você igualar as superfícies, igualar os planos. Na verdade, o nivelamento é uma operação de levantamento de campo na qual você obtém um desnível entre os pontos. É um levantamento que se dedica a determinar as diferenças entre esses planos horizontais. Ou seja, a determinação que ele chama. Aqui, de acordo com a NBR 13133, você tem, que é a execução de levantamento topográfico, fala assim, as alturas relativas, ou seja, você tem sempre um ponto, em relação a um outro plano, um determinado ponto em relação a um plano, esse ponto em relação a um plano. Então, exemplificando aqui, porque você precisa representar isso de alguma forma. Aqui eu botei uma figura que eu acho muito interessante, tem lá na apostila, que ela mostra aqui 4 pontos, e você vê aqui que tem um ponto central, esse ponto é mais alto, ou seja, para sair desse ponto e chegar nesse aqui, nós temos que subir. Para sair desse ponto e chegar aqui, nós temos que descer. E isso tem uma representação usual, que é através das curvas de nível, e isso vai ser tratado mais adiante. E por outro lado aqui você tem 4 pontos que aparentemente estariam num plano entre eles, mas existe aqui esse está mais elevado do que esse aqui está mais elevado do que esse, e você tem uma representação através das curvas de nível também. Então isso é fazer um levantamento de campo para a determinação dos desníveis, é do que se trata o nivelamento. E nós temos dois tipos mais comuns de nivelamento. O nivelamento taqueométrico e o nivelamento barométrico são nivelamentos que não se usam mais. Então nós não vamos nem mais contar isso aqui. A taqueometria usava o nivelamento taqueométrico usava princípios da taqueometria, ou seja, você fazia uma leitura indireta através da mira, que é aquilo que mostramos uma vez na sala de aula, na quadra, que é parecido com isso, para você poder determinar a altitude. E o barométrico fazia um tipo de levantamento no qual você faz a determinação através da diferença de pressão. Ou seja, todos nós já vimos quando você sobe um determinado morro, você sobe de carro, por exemplo, a serra, você sente uma diferença na pressão. E isso faz com que, através da pressão, você consiga chegar na diferença de nível. Mas nós vamos abordar dois tipos aqui, o chamado nivelamento geométrico ou direto, que é um nivelamento que você utiliza um nível, tá vendo? Aqui eu botei 2 exemplos de nível, esse aqui é um nível óptico, esse aqui é um nível digital. E o que acontece? Esse nível ele é posicionado em um ponto e ele faz uma leitura aqui sobre uma mira, que é essa mira aqui, um exemplo, a mira centimétrica graduada, ou uma mira que está, no caso, identificada por código de barras, quando você trabalha com nível digital. E o que você lê num determinado ponto aqui, num ponto conhecido, que está escrito aqui uma RN, uma referência de nível, um ponto conhecido de altitude conhecida, eu vou transportar para cá. A diferença desse plano que eu li aqui
com a diferença dessa leitura aqui, vai me dar a diferença dos planos. Né? Isso nós vamos desenhar em sala de aula para ficar mais fácil. E nós vamos ocupando pontos intermediários até chegar num outro determinado ponto. Né? Então isso é o chamado nivelamento geométrico ou nivelamento direto, né? Porque esse nível ele não tem oscilação na vertical. Né? Ou seja, a simples diferença entre os planos, né? Plano horizontal desse ponto, desse outro aqui, desse outro, ele vai fazer uma conjugação de planos que vai me dar um resultado final. Quando a gente fala do... Nós vamos tratar também um exercício um pouquinho mais à frente, né? Na aula nós vamos tratar esse exercício para praticar um pouco sobre o geométrico e sobre o trigonométrico, né? O que a gente utiliza? A gente utiliza a resolução de um triângulo retângulo para poder chegar na diferença de nível entre os pontos. Para isso, nós utilizamos, por exemplo, um bastão com um prisma, né? Igual um prisma com alvo, igual aquele que utilizamos na prática na quadra, e uma estação total, né? Que é um modelo diferente, mas é o mesmo princípio que nós temos lá, que usamos na quadra. Né? Ou seja, nós fazemos o levantamento de pontos, né? Através da medida de um ângulo vertical, que é o chamado ângulo Z, que é o ângulo que vem do zênite, né? O zênite, né? O ponto aqui. E você tem uma distância medida diretamente, que é uma distância inclinada. Essa distância inclinada e esse ângulo, né? Você forma a hipotenusa, você forma um cateto e tem um outro cateto formado com a projeção dessa distância no horizonte, né? A distância plana, né? Que é a distância que se você projetar na ortogonal aqui. Com isso, nós temos a formação de um triângulo retângulo. A resolução desse triângulo retângulo vai me dar a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Tá? Isso também em sala nós vamos abordar um exercício muito parecido com esse aí. Tá? Um exercício aqui também para nós praticarmos um pouco essa questão do nivelamento. E aí eu vou estar mostrando como se resolve o triângulo retângulo. Tá? Então o nosso encontro é o dia 30, às 9 horas, né, pela plataforma Teams. Aqui estão as referências, né, de uma figura que eu usei lá do livro, né, e está aqui a norma de execução de levantamento topográfico da RBR 1313. Fique com... Foi bom essa videoaula aí com vocês.